eu vou tomar um baré bem geladinho na companhia do deputado federal eleito, Márcio Bittar, do PSDB. Boa noite, Márcio, tudo bem? Tudo bem, tudo em paz. Que Obrigado por ter me convidado. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer, como sempre, estar aqui com você. Eu já li aqui a notícia da Folha de São Paulo. Você já estava a par desse aumento? Não. Acho que eu te peguei de surpresa aqui, né? O Tiririca achou que deu sorte. Ele já chegou ali com um aumento de 60%. Mas eu acredito que o Tiririca ganhava mais do que isso quando ele... Mas o senhor sabia que não? Eu até conversava com um amigo, Antônio Klemer, que fez vários... Ele disse, não, mas segundo o Tiririca não ganhava tanto assim, não. Segundo ele, né? Ninguém sabe. Às vezes o cara quer fugir do imposto de renda e Mas eu queria aproveitar, Alan, falando sobre essa questão do Tiririca, eu acho assim, honestamente, eu acho que quem tem o direito... Existe uma legislação paternalista, né, que quer tomar a decisão pelo eleitor. Eu acho que quem tem que decidir a parada é o eleitor. Mesmo com aquele voto de protesto ou o voto de dar brincadeira? É do eleitor, Alan. E a sociedade tem que respeitar este voto. Por exemplo, essa coisa, porque o cara é analfabeto ou semi-analfabeto. O eleitor é quem decide. Por exemplo, eu sou contra aquela regra do domicílio eleitoral. Por exemplo, eu sou contra a regra do domicílio eleitoral, eu sou contra a regra de que você tem que ter um ano de filiação partidária para poder ser candidato. Isso é uma questão que o partido é que deveria resolver e a população é quem vai aprovar ou não. Eu te pergunto, se um cidadão de Rio Branco, um médico, um advogado, um professor, um trabalhador braçal, de repente não está filiado a partido nenhum. No ano da eleição, ele se toca por alguma coisa, o grupo do bairro, as pessoas, enfim, a família, os amigos, os amigos do trabalho, resolvem lançá-lo candidato. Aí tem uma lei que diz que ele não pode ser candidato. Então, quer dizer, um ano antes, milhões de brasileiros estão proibidos, ao longo do último ano, antes da eleição, de se despertarem para ser candidato. Ora, são regras, na minha opinião, paternalistas, que querem resolver pelo eleitor. Se o eleitor votou no Tiririca, nós temos apenas que respeitar o eleitor que votou no Tiririca e é pronto. E ele vai ser um parlamentar como todos os outros que fomos eleitos no dia 3 de outubro. Já que estamos falando das regras eleitorais, o senhor concorda nessa reforma política que está sendo proposta da votação em lista e do financiamento público de campanha? Olha, esse é um assunto que me motiva muito. Pode ter certeza que eu vou atuar nessa área. Eu já fiz isso no mandato passado, quando eu fui deputado federal. Com relação à lista fechada, eu sou contra. Eu acho que isso perpetua só os caciques, das legendas partidárias. Os novos vão ficar sempre na rabeira da lista. Sempre. Então, acho que eu sou contra, né? Agora, sou a favor do financiamento público de campanha. E alguém diz assim, mas o erário vai pagar a campanha? Já paga hoje. É isso que eu ia dizer. Por isso que tem caixa 2. É isso que eu ia dizer. Então, já que a despesa, no final das contas, o grosso dela, a imensa maioria, já sai de uma forma ou de outra da riqueza brasileira, então vamos canalizar isso e organizar. E fiscalizar. Para que não continue sendo feito o caixa 2. Se você tem regra, fica fácil fiscalizar. Quer ver, Alan? Vou te dar um exemplo. Quando eu me elegi deputado federal da outra vez, eu cheguei em Brasília e me assustei logo de cara com a questão dos gabinetes. Brasília tem 400 e poucos gabinetes melhores do que outros 100 que são piores, que não tem nem banheiro dentro. Você recebe alguém, se a pessoa não tem um banheiro dentro, tem que sair no corredor, às vezes andar uma distância e tal. E não havia regra. Então o deputado perdia uma eleição, ele passava o gabinete para quem ele quisesse. E aí começava a ter negociação. Né? Até para pegar um gabinete melhor do que o pior. Quando eu cheguei, que eu vi isso, eu fiquei espantado. Achei aquilo uma carta de entrada horrível. E eu sugeri ao deputado federal, líder do PSDB naquela época, candidato a presidente da Câmara, que se elegeu, né, que é o Aécio Neves, eu sugeri a ele, no encontro com o PPS, que ele estabelecesse regras para acabar com aquilo que não tinha cabimento. A cada ano tinha um escândalo no Congresso, no gabinete. O Aécio incorporou e no mandato dele, no período em que ele foi presidente, ele patrocinou o estabelecimento de regras. Pronto, acabou. Então hoje, por exemplo, eu estou eleito, não estou nem preocupado com qual gabinete eu vou pegar. Por quê? Porque tem as regras e você tem regras estabelecidas e quem não tiver na lista de prioridades vai para o sorteio. E pronto. Então a democracia é isso. Quando mais tem regras? Quanto mais forte, quanto mais regras claras. Então o financiamento público de campanha, Alan, ele vai evitar, não 100%, mas ele vai obrigar, não vai ter como ter uma campanha disparadamente mais rica do que a outra.
Porque as regras vão ser as mesmas. O teto é o mesmo, o limite são os mesmos. Estabelece um teto. Se você aparecer com, como eu ouvi alguém, acho que o Aécio Neves estava dizendo isso, se aparece com 10 carros alugados, eu não tenho como alugar 10 carros, como é que você conseguiu alugar? Se o que você está recebendo para ser candidato é o mesmo que eu. Exatamente. Então vai ficar mais fácil de fiscalizar. Acho que a lei de cláusulas e barreiras também, eu concordo com ela, acho que ela tem que voltar. Mas a cláusula de barreira impede que partidos com menos de 5% de representatividade no Congresso sequer existam. Mas eu concordo com isso. Muitos partidos vão ter que se fundir. Não, existir não. A lei não prevê isso. Politicamente, eu estou falando. Porque eles podem até existir como legenda, mas politicamente vão ficar... Mas, Alain, e não está certo. Veja, a legislação permite, com a cláusula de barreira, que qualquer partido cria, qualquer partido possa se criar. A criação partidária é livre no Brasil, está na Constituição. E a lei de Mas de direito, de fato, perdão, muitos partidos vão deixar de praticamente existir. Mas, Alain, convenhamos. Não tem cabimento o Brasil ter 27 partidos políticos. O Congresso Nacional, você vai no município do nosso estado, você tem 12, 15 partidos políticos, não tem nem vaga na Câmara para isso. E não há... O ideal seria ter o quê? 5, 6 partidos? Olha, eu acho que essa proliferação de partidos, que acaba muitos deles sendo partidos de aluguel, né, não contribui em nada para o aperfeiçoamento democrático brasileiro. A lei de cláusulas e barreira é que ela estabelece que você vai ter um tempo de televisão e um fundo partidário a partir de que você alcance um X% do voto nacional. O que não pode é que você crie um monte de partidos. No outro dia, esse monte de partidos pode ter candidato à presidência da República. E até para barganhar cargos depois em composições de alianças. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, você tem quantos partidos você queira. Agora, para ter fundo partidário, dinheiro público, tempo de TV e tempo de televisão, ele precisa alcançar um patamar para poder ter esse direito. Uma votação já definida em lei. Eu acho a reforma política partidária, Alain, uma das mais importantes para o Brasil fazer. O que o senhor achou? Eu vou me dedicar a ela. E o que o senhor achou do aumento do salário dos deputados e senadores aí? Olha, eu já vi, primeiro é bom ter cautela, porque eu já vi o Congresso tomar uma decisão de aumentar o salário, aí vem a pressão da opinião pública nacional. E eles voltam atrás. E eles voltam atrás. Eu acho, Alain, essa é opinião minha, eu estou sabendo dessa notícia agora. Eu acho que não vai ficar nesse teto de R$26 mil. Que é o teto dos ministros do Supremo. Eu acho que ele abaixa. Até porque a pressão social já começou, já existem várias salas de notícia aqui, de conversação, que a população desce o sarrafo aqui. Olha agora, a senadora Marina Silva, do PV, e o senador Álvaro Dias, do PSDB, apresentaram suas manifestações contrárias à proposta. O líder do PSDB, do seu partido no Senado, Álvaro Dias, do PR, Álvaro Dias do Paraná, perdão, senador do PSDB do Paraná, disse que o reajuste deveria ser acompanhado da redução da verba indenizatória, que na prática torna os vencimentos dos parlamentares ainda maiores por bancar gastos com gasolina, passagens aéreas, etc, 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 etc. O que o senhor acha? Eu não vou fazer demagogia, né? Todo deputado vai querer ter um aumento de salário, porque quer que não quer, né? Não, mas eu acho que... Mas a opinião pública vai pegar eu acho que esse teto é um exagero, mas é fácil para eu falar isso, né? Fica parecendo demagogia, porque quem decide é o Congresso que está lá, não sou eu. Eu não tenho poder de voto nenhum nessa matéria. Então parece que é fácil eu falar que eles estão fazendo uma coisa exagerada. Mas eu acho que está exagerado e acho que a pressão pública vai fazer com que ele abaixe. Eu li uma matéria dizendo que se fosse pela reposição, daria algo em torno de 18, 19 mil reais. Que se fosse para corrigir a inflação do último momento para agora. Que eu acho que vai acabar ficando nisso. O deputado federal eleito Márcio Bittar participou da reunião de bancada, da bancada federal acreana em Brasília. Como é que foi essa reunião? Bem, primeiro eu quero aqui de público agradecer à bancada atual por me permitir participar da reunião. Ao pé da letra, a reunião era da bancada federal, eu não sou membro da bancada federal acreana. Mas de forma tranquila, eles me permitiram participar e até me deram a palavra, né? Mas isso vai me dizer logo após o intervalo, acabou o tempo, e o Márcio Bittar nos fala o que ele disse durante a reunião de bancada e como ele acompanhou a distribuição das emendas, qual foi sua opinião a respeito e o que ele pensa sobre isso daqui a pouco, logo após o intervalo. Vamos dar um tempinho, Márcio? Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta, então, logo após o intervalo. Você é nosso convidado. Até já.